o justo Cordeiro. Bom início de semana, na paz do Senhor. Que você tenha a graça de Jesus em abundância. Mais do que ontem, mais do que antes de ontem. E agora para frente, vida nova, pensamento positivo. E vamos aí caminhando em nome de Jesus Cristo. Esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, da qual nós somos chamados, para o seu decreto. Eu gostaria de ler Daniel 10, alguns versículos da palavra do Senhor, que diz assim, ó. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 de janeiro, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, ou rio Tigre, assim possamos dizer. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de muitas águas, como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu só, e vi essa grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar o teu coração diante do teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Glória a Deus.
Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E ele falando comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o seu servo falar com esse meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força e não ficou em mim fôlego. Aí outra vez, uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, Senhor meu, porque me confortaste. E disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Louvado seja Deus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, né? E nós vemos aqui a guerra espiritual travada, uma batalha travada contra os reinos das trevas. Vemos, porém, Deus confortando a Daniel. Vemos Deus aqui respondendo o clamor de um homem, de um ser humano, né? E nós vemos que podemos ter a lição para a nossa vida, porque Deus, Ele mostra a visão, mostra a revelação, mostra os seus planos para as pessoas que realmente têm compromisso com Ele também. Porque Deus, Ele decretou muitas vitórias ao povo de Israel, mas através sempre de uma pessoa que colocava-se na brecha. Quem é que está se colocando na brecha? Tem alguém se colocando na brecha pelo povo, né? Oh, meu Deus, porque em vez de nós formarmos grupo de rebeliões, né, para fazer rebeliões e decretar guerras, não vai resolver nada não. Mas se a gente vai para o joelho, vai para o jejum, Daniel ficou 3 semanas jejuando e clamava e buscava Deus. E não obstante, né, a 3 vezes ao dia, pelo menos, ele arrumava um tempo para buscar Deus pelo povo. Ele intercedia não somente por ele, mas também pelo povo. E nós vemos que Deus levantou para agir na vida dele, né? E ele, às vezes a gente fala assim, eu não consigo deixar de comer isso, eu não consigo deixar de comer aquilo. Mas nós vemos aqui que Daniel, ele não comia as porções normal. Ele ficou 3 semanas sem comer carne, não bebeu nada, não tomou nada, né? Não se perfumou, né? E ele cumpriu aquelas 3 semanas, 21 dias. Ele fez um propósito, pelo jeito aqui do versículo está dizendo que ele fez um propósito com Deus, né? E Deus veio e agiu na vida dele. Olha que grande visão. Os homens que estavam com ele não viram, ficaram com medo da voz, né? A voz de muitas águas, a voz de trovão, a voz de uma multidão de gente, mas era a voz de Deus, né? Muitas pessoas também têm medo do trovão, eu tenho medo, não é medo, é assustador. Quando dá aquele tempo, que dá aqueles estralos, aquelas vozes, né? Aquele trovão, meu Deus,
É bonito quando é aquele trovão manso, né? Quando é aquela chuva, aquele trovão manso, é gostoso de ouvir. Mas quando tem aquele trovão lá demasiado, meu Deus, o que é aquilo, né? Pois Daniel ficou ali e os colegas deles, os companheiros, os homens que estavam com ele, fugiram. Eles estavam na beira do rio Tigre hoje, né, que se chamava Rio Idequel. O pessoal foram embora, sumiram, se esconderam da voz de Deus. Daniel ficou ali sozinho, mas não é que ele ficou ali sozinho porque ele era forte, não. Ele desmaiou. Ele desmaiou, ele não restou força nele, não. Quando ele viu aquele anjo, aquele homem, aquele ser, vestido de linho, olhos como chama de fogo, o corpo daquele ser era como turquesa, o rosto parecia um relâmpago, ai, os braços, meu Deus. E então ele ficou atemorizado, ele caiu, ele desmaiou. Daniel desmaiou, né? Aí o bonito aqui é quando diz que uma, como semelhança de homem, né? Uma, deve ser uma mulher, né? Como semelhança de homem. Aí disse que veio confortar ele, tocou nele, disse: "Ó homem, tu és um homem muito desejado, anima-te. Olha, eu preciso te revelar isso que vai acontecer nos últimos dias", né? Uma mão tocou ele ali e fez ele se mover sobre os seus joelhos, levantou ele. Olha, meu Deus, uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Mesmo assim, ele ficou ali curvado, né? Ai, meu Deus, né? E o que o Senhor disse aqui, ó? Homem muito desejado, fica atento às palavras que eu vou te dizer. Te levanta, fica de pé sobre os teus pés aí, ó. Porque eis que te sou enviado. E Daniel ficou tremendo diante daquele anjo, daquele homem, daquele ser, né? Ah, com certeza era o Senhor, com certeza. E Deus revelando para ele, tem coisas ainda que não aconteceu, né? Tem coisas que virá. Guerra prolongada. Não está acontecendo, não? Não está tendo uma guerra prolongada aí, não? Meu Deus. Ah, as palavras do Senhor estão se cumprindo na terra, né? E nós estamos vendo o fim de tantas coisas, né? O fim está próximo. Jesus está voltando. Nós não podemos se esconder, não. Ah, aqueles homens se esconderam, ficaram com medo. Daniel ficou ali, firme, né? Não correu, mas que ele desmaiou, ele desmaiou. Ficou firme no modo de dizer de não correr, né? Mas ficou ali. Que seria aquela visão, né? Mas as coisas não é assim tão fácil, né? A gente precisa ter resistência. Continuar orando, continuar jejuando, buscando a Deus. Deus não revelou nada para os amigos dele. Porque as pessoas muitas das vezes não perseveram, não é? Mas Deus revelou a Daniel. Só que tem uma coisa, Satanás se opôs, né? Satanás se opôs porque não queria que Daniel falasse para ninguém aquela visão, né? O príncipe das trevas veio lutar. Conforme Daniel estava orando 21 dias ali jejuando e veio então
Satanás se opondo na frente, né? Mas o anjo de Deus, enviado de Deus, Miguel, veio para ajudar a Daniel, para confortar ele, né? E Daniel ficou ali e Deus deu vitória. Deus deu vitória. Enquanto Daniel estava lá no propósito, Deus enviou um anjo, Miguel, para estar ali, para deter esse príncipe da Pérsia, né? Então, quando Deus quer agir, o inimigo até pula na frente, o inimigo até quer tentar atrapalhar, mas Deus envia um anjo com a espada de fogo para lutar a nosso favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes a gente faz campanhas, jejum, assim como Daniel fez, quantas das vezes a gente faz orações, o inimigo pula na frente. Ele pula na frente, ele tenta enganar a gente, transformando-se em anjo de luz, para roubar a nossa bênção. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor vê a inocência do nosso coração. E com certeza, Ele envia um anjo com a espada de fogo. Ele envia um anjo para lutar por nós. E essa guerra é muito mais do que ganha. Porque o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Mas a gente vê também que aqueles que se escondem de Deus, aqueles que correm, que fogem, não vê nada, não recebe nada, não tem proteção, né? Fica correndo de Deus. Como é que vai receber alguma coisa de Deus? Não é? Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Ainda que nós desmaiemos, mas o Senhor mesmo poderoso, Ele nos conforta. E Ele diz assim, ó, levanta, não temas, Pai seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. Tá vendo? Ai, quantas das vezes a gente quer abandonar, a gente quer parar, desanimar, não é? Porque é muita opressão, muita cobrança, muito falatório. E às vezes a gente fala assim, vou largar de mão porque isso aí não é para mim, não é? A gente quer se esconder, se tivesse uma caverna, a gente enfia a cabeça lá dentro, ia ficar lá dentro mesmo, na caverna, não é? Oh, meu Deus! Muitas das vezes a gente quer ficar sozinho, né? Mas o Senhor, como que vai trabalhar na vida de pessoa que está escondida? Tem que sair para fora, né? Ponte de pé. O Senhor falou para Daniel, viu? Levanta. Aí quando o Senhor começou a falar com Daniel, ele ficou sobre os joelhos e com as mãos no chão. Mas o anjo falou, é para você ficar de pé. É para você ficar de pé. Ai, tudo tremendo. Tinha desmaiado. Aí o anjo falou para ele ficar de pé, para poder ouvir a voz, né, direito, entender. Levanta. Ai, né? Oh, meu Deus. Você sabe que ele ficou até doente? Deu dor em Daniel? Ele ficou doente, sabia? Ele ficava doente. O corpo dele ficava dolorido, né? Porque às vezes pode ter ser que ele desmaiou e machucou, caiu, sei lá. Deu dor nele também, né? 3 semanas jejuando e pode ser que fica, né? Meio fraco, né? Mas o propósito de Deus é falar conosco, revelar para nós as coisas que realmente a gente tem que saber, né? Oh, meu Deus, levanta-te, se esforça, né?
Anima-te. E aí ele falando, né? Ele falando, ouvindo, recebendo, se animando, né? E ele falou assim, ó, esforcei-me, eu me esforcei. Porque já pensou que situação, né? Meu Deus do céu, foi forte. Que lindo que fala aqui, né? A palavra de Deus, e uma como semelhança de um homem. Tá vendo? Oh, meu Deus, 2 vezes repete. Se fosse erro de tradução, de digitação, né? Não teria repetido. Mas a gente vê aqui que eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, né? Me tocou uma vez, aí depois me tocou de novo, né? Aí ele falou assim, ó, Daniel respondeu assim, ó, como que pode eu falar com aquele senhor? Meu Deus, como que ele ia dar esse recado para pessoas grandes? A gente fica numa situação um pouco difícil, né? Ai, como que eu vou entregar um recado desse para um pastor, meu Deus? Ai, como que eu vou levar uma exortação para um rei, para um príncipe? Mas como que eu vou falar, né? Às vezes a gente diz assim, quem sou eu para falar? Ai, ai, ai. Mas sabia que a gente precisa fazer a vontade do Senhor. A gente tem que ter as palavras de Deus na nossa boca. Se o Senhor falou para falar, a gente tem que entregar o recado. E a gente muitas das vezes fala, não, vou ficar quietinho no meu canto, deixa ele. E é necessário a gente entregar o recado de Deus. Não é tudo que a gente tem que abaixar a cabeça e ficar, né? Não, deixa que Deus usa uma outra pessoa para falar. Não, o Senhor falou para nós, é nós que tem que falar, né? Como que eu posso falar para o meu Senhor, né? Então o Senhor, ele declarou para Daniel o que estava escrito da parte de Deus e revelou a ele. Então, olha, a guerra prolongada, hein? Guerra prolongada. Não está acontecendo isso, não? Uma guerra prolongada aí? Está acontecendo, né? Tá sim. Misericórdia, meu Deus. Ô, Daniel, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade. Mas já existia a Escritura da Verdade, já existia a Bíblia, já existia o livro de Deus? Sim, sempre. Né? Deus tem os seus livros, os livros dos livros. Tem vários livros diante do Cordeiro. Tem muitos livros. E tem o livro da verdade. Né? O livro da verdade cabe a cada um de nós a ler e a praticar. E ficar esperando nas promessas do Senhor. Mas deitado, desmaiado, a gente não vai ouvir a voz de Deus. A gente precisa se colocar sobre os nossos pés. É difícil mesmo, tá pensando que é fácil, não é não. A gente tem que enfrentar, né? Erguer a cabeça, animar, né? E se derramar perante esse Deus, o Deus de Daniel. Deus que por nós tudo executa. A nossa luta, nós temos que lembrar disso. A nossa luta não é contra o nosso próximo, não adianta teimar. Não adianta ficar com raiva dos outros, porque a nossa luta não é contra a pessoa. Vai pensar que a nossa luta é contra a sua irmãzinha aí do círculo de oração, porque não é mesmo. Nem pensa que a tua luta é contra o irmão aí do grupo dos varões, que não é mesmo. Não é. A sua luta não é contra a sua vizinha, mas de forma alguma. A sua vizinha é uma pessoa boa.
mas o que está nela é do inferno. Por isso que nós temos que estar amando ela e orando por ela, para Deus libertá-la, para ela ser acolhida, liberta desse demônio, né? Um filho, a nossa luta não é contra um filho, não é contra o esposo. A nossa luta é contra Satanás. Nós não estamos vendo aí na palavra que nós acabamos de ler? Daniel orando, Daniel buscando a Deus, e Satanás se colocou na frente dele, impedindo do anjo batalhar, quer dizer, tentando impedir a bênção de Daniel, tentando impedir o recado. O anjo veio para falar com Daniel e o outro anjo demoníaco pulou na frente. Você não vai levar, porque você fazendo de tudo para que aquele anjo não chegasse até Daniel. 21 dias de batalha. Quem que já não fez um 21 dias de campanha de jejum? Meu Deus, que guerra, não? Meu Pai. Mesmo que não seja 21, mesmo que seja 2, 3 dias de jejum, a gente sabe como que é, né? Coisas terríveis. Mas só que a vitória é garantida. Deus nunca deixa a gente sozinha, abandonada. A gente vê aí, que nesse capítulo, olha quanto socorro Deus enviou. Enviou o anjo do Senhor, enviou uma como semelhança de filho dos homens e confortou Daniel, confortou ele. Aquele homem, né, que o seu corpo era como turquesa, os seus olhos como chama de fogo, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, vestido de linho branco, de linho fino, né? Seus braços, seus pés como cor de bronze assacalado, aquele que a voz é como voz de trovão. Glória a Deus, ele veio pessoalmente esforçar Daniel, confortar Daniel e revelar as coisas do último dia, dos últimos dias. E a guerra prolongada aí, acontecendo. E aí então, nós vamos se firmar sobre o nosso Deus ou nós vamos ficar vacilando? Nós vamos se fortalecer ou não? Né? Porque isso aí, é opressão, é luta, é tanta coisa. Mas nós precisamos levantar nossos joelhos trementes. Nós precisamos se levantar de pé, ficar de pé. Nós precisamos batalhar, a guerra não acabou, né? A luta ainda não acabou. Mas sabemos nós que tem um batalhão do nosso lado, nos ajudando a vencer, né? O socorro vem. Deus enviou o socorro a Daniel sempre, porque ele não desistia de dobrar o joelho dele. Ele não arredava o pé. Estava sempre na presença do Senhor. E o Senhor veio socorrê-lo. E o Senhor veio revelar para ele que ele ficou ali firme e os outros fugiram, esconderam. É sempre assim mesmo. Sempre tem aqueles que saem correndo, né? Sempre tem aqueles que é melhor vazar, né? Fugir, se esconder. Mas graças a Deus que sempre tem um que segura as pontas, né? Oh, glória a Deus. Sempre tem um que resiste, firme, ainda que desmaie. Enquanto outros estão fazendo churrasco, o outro está ali jejuando. Enquanto o outro está lá banqueteando, mas tem um que está ali, firme, na brecha, né? Na brecha. Oh, meu Deus, que maravilha.
Vamos ficar na brecha também? Vamos orar ao Senhor? Vamos se levantar sobre os nossos pés e caminhar, né? Deus abençoe a todos. Ficou essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, em Daniel 10. Amém? Deus guarde da vitória. Em nome de Jesus.